Ei! Você é daqueles que talvez já até decorou o artigo 5º inteiro, mas não sabe exatamente do que cada inciso se trata, pois a verdade é que, na hora da prova, decorar não é suficiente. As bancas costumam apresentar os incisos dentro de situações práticas, como pequenas histórias. E só vai acertar quem entendeu o que o inciso realmente significa. Então, nesse vídeo, você vai ouvir cada inciso com uma explicação clara e objetiva. Porque quem entende, sai na frente e acerta. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Vamos à explicação. Esse caput já deixa claro um princípio fundamental: igualdade. Atenção para concursos. Igualdade formal perante a lei. Não impede ações afirmativas, como cotas, pois a igualdade material exige tratamento desigual dos desiguais. Sem distinção de qualquer natureza e igual proibição de discriminação por raça, sexo, religião, etc. Inciso 1º. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. Isso aqui cai muito em prova. E significa que a Constituição garante igualdade jurídica entre os gêneros. Importante, essa igualdade não impede leis específicas para a proteção das mulheres, como a Lei Maria da Penha. Inciso 2º. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Princípio da legalidade. Para o cidadão, só é obrigado a fazer algo se houver lei anterior que o obrigue. Para o Estado, só pode agir conforme a lei. A administração pública está limitada pela legalidade. Inciso 3º. Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Cláusula pétrea. Nunca pode ser abolida, nem por emenda constitucional. Garante a dignidade da pessoa humana. Isso vale mesmo para presos, suspeitos, acusados. Inciso 4º. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Muito cobrado pelas bancas. E significa que a liberdade de expressão é ampla. Mas tem limites. Não pode ser feita anonimamente. Você responde civil e penalmente se ultrapassar os limites, como calúnia, injúria, etc. Inciso 5º. É assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Vamos à explicação. Aqui aparece o equilíbrio da liberdade de expressão com a responsabilidade. Se alguém for ofendido, tem direito à resposta proporcional e à indenização. Inciso 6º. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Esse inciso garante a liberdade religiosa, inclusive, de exercer o culto, de não crer, de não ser obrigado a participar de cerimônias religiosas. A Constituição também prevê a possibilidade de isenção de obrigações legais por motivo de crença, se houver forma alternativa, exemplo, prestar serviço civil em vez do militar. Inciso 7º. É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Exemplo, presídios, hospitais, quartéis. Mesmo privados de liberdade, as pessoas não perdem o direito à fé. Inciso 8º. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei. Isso garante que sua religião, convicção política ou filosófica não pode te prejudicar, exceto se você se recusar a cumprir uma obrigação legal, como o alistamento militar obrigatório, e não aceitar a prestação alternativa prevista pela lei. Exemplo, testemunhas de Jeová podem se recusar ao serviço militar armado, mas devem aceitar prestação alternativa, serviço civil obrigatório. Inciso 9º. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Esse inciso é sobre liberdade de criação e expressão.
sem necessidade de autorização prévia. Vedada censura, inclusive na imprensa, arte, internet, universidades, etc. E aparece muito em questões que falam sobre censura prévia, que é proibida. Inciso 10º. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Esse inciso garante direito à indenização se houver violação. Defesa da vida privada, comum em questões sobre invasão de privacidade. Inciso 11º. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. Importantíssimo. A entrada em domicílio só é permitida com consentimento do morador, durante o dia, por ordem judicial, a qualquer hora em caso de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro. Cai muito em concurso. Especialmente. O que é dia? Das 6 horas às 18 horas. Flagrante pode ser a qualquer hora. Inciso 12º. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Vale ressaltar que inclui cartas, e-mails, ligações telefônicas. Interceptação telefônica só com ordem judicial e para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Dica: interceptação é diferente de quebra de sigilo, como acesso a registros de ligações. Inciso 13º. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Este inciso diz que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, desde que atendidas as exigências legais. Mas a lei pode exigir qualificações específicas. Exemplo: para ser advogado é preciso passar na OAB. Inciso 14º. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Este inciso garante a todos o direito de buscar e receber informações de interesse público. Esse direito é frequentemente exercido com base na Lei de Acesso à Informação, LAI. Ele também protege o sigilo da fonte para profissionais de imprensa. Isso não é uma contradição. O mesmo inciso garante o acesso à informação para quem precisa saber, e o sigilo da fonte para quem precisa proteger. O objetivo é equilibrar transparência pública com liberdade de imprensa, permitindo que jornalistas recebam informações sensíveis sem expor quem forneceu. Inciso 15º. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Como o inciso já deixou claro, você pode ir, vir e permanecer onde quiser, em tempos de paz. Só pode haver restrição por ordem judicial ou em situações legais, como prisão. Inciso 16º. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Este inciso garante o direito de reunião pacífica, sem armas, em locais abertos ao público. Não é necessário pedir autorização, mas é obrigatório avisar previamente a autoridade competente. Pegadinha comum: não confunda autorização com prévio aviso. A reunião é livre, mas o aviso é exigido por lei. O aviso serve para que o Estado organize a segurança e evite conflitos, como 2 manifestações no mesmo local e horário. Se não houver aviso prévio, a autoridade pode dissolver a reunião, mesmo que seja pacífica. Em resumo, você pode se reunir e protestar, mas precisa avisar antes. Não é pedir permissão, é cumprir uma regra de organização pública. Inciso 17º. É plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. Este inciso garante que qualquer pessoa pode criar ou participar de associações, desde que tenham objetivos legais. Isso inclui grupos culturais, religiosos, profissionais e muito mais. Mas a única exceção é para associações com caráter paramilitar. Esses seriam os grupos que funcionam como se fossem militares,
com organização, treinamento e até armas, mas que agem fora da lei. Eles usam a força ou a intimidação para impor suas vontades, sem ter autorização do governo, como milícias, por exemplo. Por isso, a Constituição proíbe que esses grupos existam, para proteger a nossa segurança e a democracia. Inciso 18º. A criação de associações, e na forma da lei, a de cooperativas independe de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Este inciso garante que associações e cooperativas podem ser criadas livremente, sem precisar pedir permissão ao Estado. Não é necessário nenhum tipo de autorização prévia. O poder público também não pode interferir no funcionamento dessas entidades. Isso protege a autonomia de grupos sociais e econômicos, desde que atuem dentro da legalidade. Inciso 19º. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Este inciso protege as associações, como clubes, ONGs, sindicatos, etc., de serem fechadas ou impedidas de funcionar de forma arbitrária. Ele diz que só a Justiça pode suspender ou acabar com uma associação. Suspender as atividades pode ser feito com decisão judicial simples. Dissolver completamente só pode com trânsito em julgado, ou seja, quando não cabe mais recurso. Isso impede o fechamento por vontade política ou administrativa, garantindo segurança às associações. Inciso 20º. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Este inciso garante a liberdade total de escolha sobre fazer parte ou não de uma associação. Ninguém pode ser obrigado a entrar numa associação. E ninguém pode ser forçado a continuar nela contra a vontade. Isso vale para qualquer tipo de associação, clubes, ONGs, sindicatos, etc. Este inciso protege o direito de se desligar quando quiser. Forçar alguém a se associar ou continuar associado seria inconstitucional. Inciso 21º. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Esse inciso trata da representação dos associados por parte das associações, tanto na justiça quanto fora dela, extrajudicialmente. Uma associação, como um sindicato, por exemplo, pode representar seus membros em um processo judicial, desde que isso esteja expressamente autorizado pelos próprios membros. Ou seja, não é automático. Os filiados devem autorizar claramente essa representação. Inciso 22º. É garantido o direito de propriedade. Esse inciso é direto. Todo cidadão tem o direito de ter propriedade, seja ela um bem móvel, como um carro, ou imóvel, como uma casa ou terreno. Esse direito é protegido pela Constituição, ou seja, ninguém pode tirar seu bem à força ou sem motivo legal. Mas esse direito não é absoluto. Existem situações em que o Estado pode intervir, como na desapropriação por necessidade pública, ou se o imóvel não estiver cumprindo sua função social. A gente vai ver isso melhor no inciso seguinte. Inciso 23º. A propriedade atenderá à sua função social. Esse inciso complementa o anterior. A Constituição diz: você tem o direito de ter uma propriedade. Mas essa propriedade tem que cumprir uma função útil para a sociedade. Exemplo simples. Se alguém tem um terreno enorme no meio da cidade e não usa, não constrói nada, não planta, não limpa, e ainda atrapalha a vizinhança, o Estado pode intervir. Essa propriedade não está cumprindo sua função social. Inciso 24º. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro. Este inciso garante que, se o Estado precisar tomar uma propriedade particular, isso só pode ser feito com motivo legal e pagamento justo. A desapropriação só pode acontecer por necessidade, utilidade pública ou interesse social. O dono do bem tem direito à indenização prévia, justa e em dinheiro. A regra protege o cidadão contra abusos. O Estado não pode simplesmente tomar um bem sem seguir esse processo. Exemplo: desapropriar um terreno para construir uma escola pública. Inciso 25º. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurado ao proprietário indenização ulterior, se houver dano.
Esse inciso trata do Instituto da Requisição Administrativa. Quando houver iminente perigo público, como uma tragédia natural, pandemia, incêndio, colapso estrutural, etc., o Estado pode usar bens particulares, como casas, carros, hospitais, terrenos, etc. Quem autoriza isso? Uma autoridade competente, por exemplo, um prefeito, governador ou algum agente delegado por eles. Isso não é desapropriação, é uso temporário e emergencial do bem. Se houver dano ao bem, o proprietário tem direito a ser indenizado depois, indenização ulterior. Se não houver dano, não há indenização. Inciso 26º. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. O que isso quer dizer? Esse inciso é uma garantia de proteção à pequena propriedade rural familiar, nos seguintes termos: condições para que a propriedade seja protegida. Tem que ser uma pequena propriedade rural. O tamanho é definido por lei, normalmente até 4 módulos fiscais, dependendo da região. Tem que ser explorada pela própria família. Ou seja, não pode ser uma fazenda arrendada a terceiros, tem que ser um trabalho direto da família. A dívida tem que ser relacionada à atividade produtiva. Exemplo: se a família pegou um financiamento agrícola para plantar milho e não conseguiu pagar, a propriedade não pode ser penhorada. Inciso 27º. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Esse inciso trata do direito autoral, que é um tipo de direito fundamental ligado à criação intelectual. Veja os pontos principais. Quem é protegido? Qualquer autor de uma obra intelectual. Escritor, artista, músico, programador, em alguns casos, fotógrafo, etc. Quais direitos o autor tem? Uso exclusivo da obra. Só ele pode decidir como, onde e quando a obra será usada. Publicação. Ele decide se vai tornar a obra pública ou não. Reprodução. Só ele pode autorizar cópias. E após a morte do autor, o direito passa para os herdeiros, mas por tempo limitado, conforme previsto em lei. Atualmente, no Brasil, a regra é 70 anos após a morte do autor. Inciso 28º. São assegurados, nos termos da lei, a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas. B. O direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. Explicando por partes. A linha A protege 2 tipos de direito. Participação em obras coletivas. Se você colabora numa obra feita por várias pessoas, como uma série, revista, filme, música, etc., sua participação individual também é protegida. Imagem e voz humanas. Sua imagem e voz não podem ser usadas por outros sem sua autorização, mesmo no esporte, como em videogames, transmissões, etc. Isso protege, por exemplo, atletas cuja imagem é explorada comercialmente. A linha B garante o direito de fiscalização sobre o uso econômico das obras. O autor, ou intérprete, tem o direito de acompanhar e fiscalizar como sua obra está sendo usada comercialmente. Também protege os representantes sindicais que atuam em nome dos criadores, como a OMB, a Abramos, etc. Exemplos. Um cantor grava uma música. Ninguém pode usar a voz dele num comercial sem permissão. Um jornalista que escreveu um artigo numa revista coletiva tem seus direitos autorais preservados, mesmo a obra sendo de várias mãos. Um jogador de futebol tem direito sobre sua imagem se for usada em um jogo de videogame. Inciso 29º. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Esse inciso trata de direitos de propriedade intelectual.
voltados principalmente para a área industrial e empresarial. Pontos principais. Autores de inventos industriais têm direito de exclusividade temporária. Exemplo: quem cria um novo tipo de motor ou um novo remédio, por exemplo, pode registrar uma patente e explorar economicamente com exclusividade por um período, 20 anos, geralmente. Esse privilégio é temporário. Depois, a invenção pode ser usada por qualquer um. Protege criações industriais. Além dos inventos, protege desenhos industriais, design de produtos, etc. Protege marcas e nomes empresariais. Evita que outra empresa copie sua marca, logotipo ou nome. Exemplo: ninguém pode abrir um restaurante chamado Coca-Cola Lanches com a mesma fonte e cor. Tudo isso é feito com objetivo social e de desenvolvimento. A proteção existe não só para recompensar quem cria, mas para estimular a inovação, atrair investimentos e beneficiar a sociedade com novas tecnologias e marcas confiáveis. Inciso 30. É garantido o direito de herança. Este inciso garante constitucionalmente que bens podem ser transmitidos após a morte de uma pessoa para seus herdeiros. O que isso significa na prática? Se alguém falece, os bens, casa, carro, dinheiro, etc., dessa pessoa não se perdem nem vão automaticamente para o Estado. Eles são herdados por pessoas definidas por lei, herdeiros legítimos, ou por testamento, herdeiros testamentários. Quem são os herdeiros legítimos? Filhos, cônjuge, pais, irmãos, tios, etc., se não houver os anteriores. Se a pessoa não deixa testamento, a herança segue essa ordem legal. Se houver testamento, a pessoa pode deixar parte dos bens, geralmente até 50%, para quem quiser, mesmo fora da família. Mas metade da herança é chamada de legítima e deve ir para os herdeiros necessários, filhos, cônjuge, pais. Inciso 31º. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do de cujos. Esse inciso trata da herança de estrangeiros que têm bens no Brasil. Termo-chave. De cujos igual expressão jurídica para se referir ao falecido. O que isso quer dizer? Quando um estrangeiro morre e deixa bens aqui no Brasil, a regra geral é: aplica-se a lei brasileira para sucessão, ou seja, para dividir os bens. Mas tem um detalhe importante. Se a lei do país de origem do falecido for melhor para os filhos ou cônjuge brasileiros, então essa lei é aplicada. Exemplo prático. Um francês mora na França, mas tem um apartamento no Brasil. Ele falece, e tem um filho que é brasileiro. Pela regra, a lei brasileira é usada para dividir o apartamento. Mas se a lei francesa der mais vantagem ao filho brasileiro, por exemplo, mais parte na herança, usa-se a lei francesa. Ou seja, sempre se escolhe a lei que mais favorece o herdeiro brasileiro. Inciso 32º. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Esse inciso estabelece um dever do Estado. Ele deve proteger o consumidor, ou seja, garantir que ele não seja lesado em suas relações de consumo. Isso quer dizer que a defesa do consumidor não é só um direito individual, mas uma política pública obrigatória, que precisa ser feita por meio de leis e ações do Estado. A principal dessas leis é o Código de Defesa do Consumidor, CDC, que foi criado em 1990 justamente para dar eficácia a esse dispositivo da Constituição. Inciso 33º. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Esse inciso garante o direito de acesso à informação pública. Ou seja, qualquer pessoa pode solicitar informações dos órgãos públicos. Vale para informações do interesse pessoal do cidadão, exemplo, por que meu pedido foi negado. De interesse coletivo ou geral, exemplo, dados sobre gastos públicos. O órgão tem o dever legal de responder, dentro do prazo, definido na Lei de Acesso à Informação, LAI, Lei nº 12.527/2011. Exceção: quando a informação é sigilosa por razões de segurança da sociedade ou do Estado, como investigações em andamento ou estratégias militares. Inciso 34º.
São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas. A. O direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. B. A obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Este inciso trata de dois direitos importantes. Direito de petição, alínea A. Qualquer pessoa, física ou jurídica, pode requerer aos órgãos públicos algo que envolva defesa de direitos próprios ou de terceiros, denunciar abusos de autoridade ou ilegalidades. Pode ser feito sem advogado e sem pagar taxas. Direito à certidão, alínea B. O cidadão tem o direito de pedir certidões a órgãos públicos para defesa de direitos, exemplo, comprovar tempo de serviço, ou para esclarecimento de situação pessoal, exemplo, certidão de nascimento, tempo de contribuição. Também sem custo de taxa, exceto despesas de emissão física, se houver, mas não é taxa no sentido jurídico. Inciso 35º. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Esse inciso é a consagração do princípio da inafastabilidade da jurisdição, também chamado de acesso à justiça. Significa que, sempre que alguém sofrer ou estiver prestes a sofrer uma lesão ou ameaça a um direito, tem o direito de buscar o judiciário. Nenhuma lei pode impedir que uma pessoa vá ao juiz quando houver discussão de direito. Inciso 36º. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Esse inciso trata da segurança jurídica. Ele protege situações já consolidadas no tempo contra mudanças na lei. Vamos entender cada termo. Direito adquirido. É um direito que já se incorporou ao patrimônio da pessoa. Mesmo que venha uma nova lei, não pode ser tirado. Exemplo: se você já tinha direito à aposentadoria pelas regras antigas, a reforma da Previdência não pode retirar esse seu direito. Ato jurídico perfeito. É um ato feito de acordo com a lei da época em que foi realizado. Ele continua válido mesmo que a lei mude depois. Exemplo: se você assinou um contrato conforme a lei vigente, e depois a lei muda, o contrato não será invalidado. Coisa julgada. É a decisão judicial definitiva, que não pode mais ser modificada. Mudança de lei não pode atingir sentença transitada em julgado. Exemplo: você ganhou uma causa judicial e a decisão transitou em julgado. Mesmo que a lei mude depois, o que foi decidido permanece. Pronto. Esse inciso é muito cobrado em prova, pois está relacionado com mudanças na legislação e o que acontece com direitos anteriores. Inciso 37º. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. Esse inciso proíbe a criação de tribunais feitos só para julgar um caso específico ou uma pessoa específica, fora da estrutura do judiciário. O que é um tribunal de exceção? É um tribunal criado fora das regras comuns só para julgar determinado grupo ou situação. Muitas vezes, é feito para perseguir ou punir injustamente. Exemplo histórico: durante ditaduras, criavam tribunais só para julgar opositores. Isso é proibido pela Constituição brasileira. O que diz a Constituição? Todo mundo deve ser julgado pelo juiz natural, aquele previamente definido pela lei, em tribunal regular, com garantias do devido processo legal. Em prova, costuma cair assim: é possível criar um tribunal temporário para julgar crimes de guerra. Errado, mesmo em tempos de guerra, continua proibido o tribunal de exceção. Inciso 38º. É reconhecida a instituição do júri, com a organização que lidera a lei, assegurados: a. A plenitude de defesa. b. O sigilo das votações. c. A soberania dos veredictos. d. A competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Explicando cada parte. É reconhecida a instituição do júri. A Constituição garante que o júri popular é um direito do cidadão. Isso significa que, para certos crimes, um grupo de cidadãos comuns, jurados, decide se a pessoa é culpada ou inocente. Organização que lidera a lei. O júri existe, mas a lei infraconstitucional, Código de Processo Penal, é quem organiza como ele funciona: número de jurados, etapas do julgamento,
prazos, etc. Agora os 4 princípios assegurados. A. Plenitude de defesa. No tribunal do júri, a defesa do réu pode usar todos os meios legais e possíveis. Isso é mais amplo do que a ampla defesa comum. Significa que o advogado pode até fazer apelos emocionais ao júri. B. Sigilo das votações. Os jurados votam em secreto, sem declarar publicamente sua decisão. Isso protege a integridade e segurança deles. C. Soberania dos veredictos. O que os jurados decidem não pode ser alterado por um juiz. Mesmo que o juiz discorde, ele deve respeitar a decisão dos jurados. D. Competência para julgar crimes dolosos contra a vida. Crimes dolosos, com intenção, contra a vida, como homicídio, infanticídio, aborto provocado por terceiro e instigação ao suicídio, são julgados pelo tribunal do júri. Inciso 39º. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Explicando. Esse é o famoso princípio da legalidade penal ou da anterioridade da lei penal. Significa que nenhuma conduta pode ser considerada crime se não houver uma lei anterior dizendo que ela é crime. Nenhuma pena pode ser aplicada se não estiver prevista em lei antes da conduta. Isso protege o cidadão de abusos do Estado, impedindo que alguém seja punido por algo que não era proibido na época em que fez. Inciso 40º. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. A regra geral é que a lei penal vale daqui para frente, não retroage. Mas, se uma nova lei for mais benéfica ao réu, aí sim ela pode retroagir e ser aplicada a fatos passados. É um princípio da justiça, chamado de retroatividade da lei penal mais benéfica. Exemplo. Em 2023, roubar pão era punido com 10 anos de prisão. Em 2025, a nova lei diz que esse roubo só dá 5 anos. Quem foi condenado por 10 anos pode pedir a aplicação da nova lei para reduzir sua pena. Inciso 41º. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Esse inciso traz uma cláusula geral de proteção contra qualquer tipo de discriminação que atente contra os direitos e liberdades fundamentais da pessoa. Ou seja, a lei deve prever punição, não é opcional. Qualquer tipo de discriminação pode ser punida, racial, religiosa, de gênero, política, social, entre outras. O foco é sempre proteger os direitos fundamentais, como liberdade, igualdade, dignidade, honra, privacidade, etc. Diferente do inciso 42º? Sim. O inciso 42º trata especificamente do racismo. Já esse inciso aqui é mais amplo, fala de qualquer tipo de discriminação que viole os direitos fundamentais, inclusive discriminação por orientação sexual, crença, classe social, deficiência física, e assim por diante. Na hora da prova, fique atenta à expressão qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Isso mostra que o inciso não limita o tipo de discriminação, ele é abrangente. Inciso 42º. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei. Vamos entender parte por parte. A prática do racismo constitui crime. Isso significa que o racismo não é uma simples infração ou contravenção, é crime mesmo, com gravidade reconhecida pela Constituição. Inafiançável. Não pode pagar fiança para responder em liberdade. Mesmo se preso em flagrante, não pode sair pagando fiança. Imprescritível. Não importa quanto tempo passe, a pessoa ainda poderá ser processada e punida. Não há prazo para esquecer ou perder o direito de punir. Exemplo. Mesmo se o crime foi há 40 anos, a justiça ainda pode agir. Sujeito à pena de reclusão. A pessoa condenada pode ser presa em regime fechado, semiaberto ou aberto, conforme o caso. A pena não é apenas multa ou detenção, é reclusão, mais severa. Observações importantes. A Lei nº 7.716/1989 regulamenta o crime de racismo no Brasil. Não se deve confundir racismo com injúria racial, que é ofender alguém com base na raça. A injúria racial, apesar de grave, até pouco tempo atrás era prescritível e afiançável, mas em 2023 o STF equiparou a injúria racial ao racismo para efeitos penais.
Inciso 43º. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Tradução simplificada. Este inciso endurece o tratamento legal de 4 tipos de crimes gravíssimos: tortura, tráfico de drogas, terrorismo, crimes hediondos. Esses crimes são considerados inafiançáveis, não podem pagar fiança para responder em liberdade, e não podem ser perdoados por graça ou anistia, nem o presidente pode perdoar. Além disso, todos os envolvidos são responsabilizados. Quem mandou fazer, quem executou, e até quem viu e não impediu, mesmo podendo. Termos importantes: inafiançável, não pode pagar fiança para ser solto. Graça, perdão individual dado pelo Presidente da República. Anistia, perdão coletivo dado por lei. Crimes hediondos, crimes considerados extremamente graves, como estupro, latrocínio, roubo com morte, genocídio, etc., definidos por lei, Lei 8.072 e 1990. Exemplo: uma pessoa participou de tráfico de drogas, não pode pagar fiança, nem receber anistia. Um policial testemunha um ato de tortura e não faz nada, mesmo podendo impedir. Ele também pode responder criminalmente. Inciso 44º. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Entendendo com clareza. Esse inciso trata de algo extremamente grave, quando grupos armados, sejam civis ou militares, atacam as estruturas do Estado, como a Constituição, a democracia, os poderes instituídos. Palavras-chave importantes: inafiançável, não pode pagar fiança para sair da cadeia. Imprescritível, não importa quanto tempo passe, a pessoa ainda pode ser julgada e punida. Grupos armados, pode ser milícias, paramilitares, civis armados organizados, etc. Contra a ordem constitucional, é o caso de tentativas de golpe de Estado, quebra da democracia, ataque aos poderes. Exemplo prático: um grupo armado tenta tomar o poder à força, atacando o Congresso ou o STF. Mesmo que passem 30 anos, os envolvidos ainda podem ser processados e punidos, e não podem pagar fiança para sair da prisão. Inciso 45º. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido. Esse inciso afirma 2 coisas importantes. 1. A pena é pessoal. Só quem comete o crime pode ser punido. Ou seja, o filho não paga com cadeia pelo que o pai fez, nem o contrário. Exemplo: se uma pessoa é presa, seus familiares não podem ser punidos por isso. A pena não passa da pessoa do condenado. 2. Mas o dever de pagar o prejuízo pode alcançar os herdeiros. Se a pessoa condenada causou um dano, ela deve indenizar. Se ela morre, essa obrigação pode atingir os herdeiros, mas só até o valor do patrimônio que herdaram. Exemplo: uma pessoa é condenada a pagar R$100.000 de indenização por um dano. Ela morre, mas deixou uma casa de R$70.000 para os filhos. Os filhos respondem com até R$70.000, não mais que isso. Inciso 46º. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: a. Privação ou restrição da liberdade. B. Perda de bens. C. Multa. D. Prestação social alternativa. E. Suspensão ou interdição de direitos. Esse inciso trata da forma de punir uma pessoa que comete um crime. A Constituição diz que a pena deve ser individualizada, ou seja, cada pessoa será punida de acordo com sua conduta, seu grau de culpa, as circunstâncias, etc. As penas podem ser: a. Privação ou restrição da liberdade. Prisão, em regime fechado, semiaberto ou aberto. B. Perda de bens. O condenado pode perder patrimônio obtido de forma ilegal ou usado para o crime. C. Multa. Pagamento de um valor em dinheiro. D.
Prestação social alternativa. Trabalhar de forma obrigatória em benefício da comunidade. Exemplo: pintar escola, cuidar de jardim público. Suspensão ou interdição de direitos. Exemplo: perder o direito de dirigir, exercer uma função pública ou participar de licitação. Palavra-chave: individualização. Isso significa que a pena não é padrão para todo mundo, mas deve considerar o caso concreto. Inciso 47º. Não haverá penas: a. de morte, b. de caráter perpétuo, c. de trabalhos forçados, d. de banimento, e. cruéis. Explicando de forma simples. Esse inciso traz uma lista de penas proibidas no Brasil, por ferirem a dignidade da pessoa humana. Vamos entender cada uma. A. Pena de morte. Proibida no Brasil, salvo em caso de guerra declarada, como está no artigo 84, 19º da Constituição Federal. Exemplo: um militar pode ser condenado à morte em guerra se trair o país. B. Pena de caráter perpétuo. Aqui é o fim da prisão perpétua. No Brasil, a pena máxima é de 40 anos, mesmo que a pessoa tenha cometido muitos crimes. C. Trabalhos forçados. A pessoa pode trabalhar na prisão, mas jamais obrigada a trabalhos forçados e desumanos. D. Banimento. Expulsar um cidadão brasileiro do território nacional é proibido. Só estrangeiros podem ser expulsos em alguns casos. E. Penas cruéis. Nada de tortura, castigos físicos, humilhações ou penas que causem sofrimento desnecessário. Inciso 48º. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Esse inciso trata de como deve ser o cumprimento da pena de prisão no Brasil. O que ele garante? Separação por tipo de crime. Quem cometeu um crime leve não pode ficar junto com quem cometeu crime grave. Separação por idade. Menores de 21 anos não ficam misturados com adultos, mesmo que sejam maiores de idade. Separação por sexo. Homens e mulheres devem cumprir pena em unidades diferentes. Por que isso existe? Para proteger o preso, garantir dignidade e segurança, e também para respeitar diferenças físicas, psicológicas e sociais. Inciso 49º. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. O que esse inciso garante? Ele afirma que, mesmo estando preso, a pessoa ainda tem direitos, especialmente direito à integridade física: ninguém pode ser agredido, espancado ou torturado. Direito à integridade moral: ninguém pode ser humilhado, rebaixado, ofendido ou tratado de forma cruel ou desumana. Por que isso importa? Porque estar preso não significa deixar de ser um ser humano. A Constituição protege a dignidade da pessoa humana, mesmo em situação de prisão. Violação comum. Tortura em presídio, agressões físicas, humilhações ou castigos desumanos são ilegais e ferem esse inciso. Inciso 50º. As presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. O que isso significa? Esse inciso é uma garantia às mulheres presas, mais especificamente, durante o período de amamentação, que pode durar até 6 meses ou mais, dependendo do caso. A mulher presa tem o direito de ficar com seu filho recém-nascido, e o Estado deve garantir condições dignas para isso: segurança, higiene, espaço, atendimento médico, etc. Por que isso é importante? Porque mesmo com a prisão, o direito da criança também deve ser protegido. A amamentação é vital para o desenvolvimento do bebê, então o Estado não pode separar mãe e filho de imediato, salvo situações graves. Inciso 51º. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei. Explicando. Brasileiro nato. Nunca pode ser extraditado, em hipótese nenhuma. Brasileiro naturalizado. Pode ser extraditado em 2 situações. Crime comum praticado antes da naturalização. Tráfico internacional de drogas, mesmo que depois da naturalização. Termos importantes. Extraditar.
Entregar um cidadão para ser julgado ou cumprir pena em outro país. Naturalizado. Estrangeiro que virou brasileiro depois de cumprir os requisitos legais, residência, idioma, etc. Crime comum. Crimes do dia a dia, como roubo, homicídio, etc., não políticos. Antes da naturalização, se cometeu o crime quando ainda era estrangeiro. Inciso 52º. Não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Se um estrangeiro estiver no Brasil e for acusado de crime político ou de opinião em outro país, o Brasil não vai extraditá-lo. Termos importantes. Extradição. Entrega de alguém ao seu país para ser julgado ou cumprir pena. Estrangeiro. Pessoa que não tem nacionalidade brasileira. Crime político. Ações contra o governo, revolta, subversão, etc. Crime de opinião. Expressar uma ideia, mesmo que contrária ao governo ou majoritária. Importante. Isso serve como proteção contra perseguições políticas. O Brasil não colabora com regimes que criminalizam a liberdade de pensamento ou oposição política. Inciso 53º. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. O que significa isso? Apenas autoridades com competência legal, designadas por lei, podem processar e julgar alguém. Isso garante que você não será julgado por alguém sem autorização ou atribuição legal. O processo precisa seguir o que está previsto na lei. Proteção. Esse inciso garante que ninguém será julgado de qualquer jeito, por qualquer autoridade. É uma garantia contra abusos de poder. Inciso 54º. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Esse inciso estabelece que ninguém pode ser preso ou ter seus bens tomados sem que seja seguido um processo justo, legal e com todas as garantias previstas em lei. Palavras-chave. Devido processo legal igual processo com regras claras, defesa garantida, julgamento justo. Se não houver devido processo legal, é inconstitucional. Isso protege o cidadão contra abusos, arbitrariedades e decisões injustas. Inciso 55º. Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Quem estiver envolvido em um processo, na justiça ou em órgãos públicos, tem direito de saber o que está sendo dito contra ele, contraditório. Se defender plenamente, com advogado, provas, testemunhas, etc., ampla defesa. Palavras-chave. Contraditório igual direito de ser ouvido e responder. Ampla defesa igual direito de se defender com todos os meios legais. Inciso 56º. São inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos. Provas obtidas de forma ilegal não podem ser usadas contra ninguém no processo. Exemplos de provas ilícitas. Gravações sem autorização legal, quando a lei exige. Escutas telefônicas sem ordem judicial. Invasão de casa para buscar provas sem mandado, fora das exceções legais. Obtenção de documentos mediante ameaça, tortura ou fraude. Importante. Mesmo que a prova comprove que a pessoa é culpada, se foi obtida de forma ilegal, não pode ser usada. Isso protege o direito à legalidade e à justiça limpa. Inciso 57º. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Só é culpado quem já foi condenado definitivamente, ou seja, quando não cabe mais recurso. O que é trânsito em julgado? É quando o processo acabou, e não há mais como recorrer da decisão. Antes disso, a pessoa ainda está em fase de julgamento, mesmo que já tenha sido condenada em primeira ou segunda instância. Importância desse inciso. Garante a presunção de inocência. Protege o cidadão de condenações precipitadas. Evita que pessoas sejam tratadas como culpadas antes do fim do processo. Cai muito em prova. Algumas bancas colocam pegadinhas assim. Ninguém será considerado culpado após condenação em segunda instância. Errado. Só após o trânsito em julgado. Inciso 58º. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei.
Se a pessoa já tem documentos civis com foto e digitais, como RG, não precisa passar por identificação criminal, a não ser que a lei exija em casos específicos. Por que isso existe? Esse inciso serve para proteger a dignidade e a intimidade das pessoas. Ser levado à identificação criminal, como ser fichado, fotografado ou ter digitais colhidas como suspeito, pode ser constrangedor para quem já está identificado civilmente. Exceção: quando pode acontecer? Mesmo que a pessoa tenha RG, a lei permite a identificação criminal em casos como dúvidas sobre a identidade civil, uso de documentos falsos, acusações graves sem possibilidade de outra identificação. O que é a identificação criminal? É quando a autoridade policial faz um registro específico da pessoa envolvida em um processo criminal, com foto, de frente de perfil, como as de fichamento, coleta de impressões digitais, mesmo já tendo no RG. Às vezes até dados sobre sinais físicos, como tatuagens ou cicatrizes. Isso não vira um documento oficial como um RG ou CPF, mas vira parte dos arquivos da investigação ou processo penal. A pessoa fica fichada naquele procedimento. Inciso 59º. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal. Esse inciso trata de quem pode processar criminalmente alguém quando o Ministério Público, MP, não faz isso a tempo. O que são crimes de ação pública? São os crimes em que, normalmente, o Ministério Público é o único autorizado a entrar com ação penal, por exemplo, roubo, estupro, homicídio, etc. Nesses casos, só ele pode acusar alguém na justiça. Mas e se o MP não fizer isso no prazo certo? Aí é onde entra esse inciso. A vítima, ou seus familiares, pode entrar com ação penal por conta própria. Isso é chamado de ação penal privada subsidiária da pública. Exemplo prático. Imagina que uma pessoa sofreu um crime de lesão corporal. O caso foi levado ao conhecimento do Ministério Público, mas o MP ficou inerte e não entrou com a denúncia dentro do prazo legal. Em regra, 5 dias se a pessoa está presa, 15 dias se está solta. A vítima, ou seu advogado, pode entrar com uma ação penal, ocupando o lugar do MP, para não deixar o crime impune. Inciso 60º. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. O que isso quer dizer? Em regra, os processos judiciais são públicos. Isso significa que qualquer pessoa pode acompanhar, consultar, assistir audiências, etc. Porém, existem exceções quando a intimidade de alguém precisa ser preservada, ou o interesse da sociedade exige sigilo. Quando pode restringir a publicidade? Casos de estupro, para proteger a vítima. Processos de guarda de filhos ou adoção, para proteger a criança. Processos que tratem de segredos de Estado, para proteger o país. Quando não pode restringir? Só por conveniência do juiz ou da parte. Para esconder corrupção ou abuso de poder. Inciso 61º. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei. A prisão não pode acontecer de qualquer jeito. Ela só é permitida em 3 situações. Flagrante delito, quando a pessoa está cometendo ou acabou de cometer o crime. Ordem judicial, prisão decretada por um juiz, com justificativa escrita. Casos militares, transgressão ou crime militar, que segue regras próprias. O que é importante entender? Prisão só pode com justificativa legal. Não pode haver prisão arbitrária, sem motivo ou sem autorização legal. A autoridade que prender sem estar nos casos permitidos comete abuso. Inciso 62º. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. O que esse inciso garante? Quando alguém é preso, 2 comunicações devem ser feitas imediatamente. Ao juiz competente, para que ele possa acompanhar a legalidade da prisão. À família do preso ou alguém indicado por ele, para garantir o direito à comunicação e assistência. Por que isso é importante? Evita desaparecimentos e abusos de autoridade.
Garante transparência no processo. Permite ao preso ter contato com sua rede de apoio desde o início. Inciso 63º. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada assistência da família e de advogado. Esse inciso protege a dignidade e defesa do preso logo no momento da prisão. Garante que ele seja informado dos seus direitos, como permanecer calado, direito ao silêncio, ter acesso à sua família, ter assistência de advogado. Por que isso é importante? Evita confissões forçadas ou obtidas sob pressão. Garante que a pessoa não seja prejudicada por não saber como se defender. É um direito constitucional e humano de defesa. Inciso 64º. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. O que esse inciso quer garantir? Ele protege o preso contra abusos, garantindo transparência e responsabilidade. O preso deve saber quem o prendeu ou quem o interrogou, com nome e identificação do policial ou autoridade. Isso serve para evitar prisões arbitrárias, coibir tortura, maus-tratos ou ameaças, permitir que o preso ou seus advogados saibam quem são os responsáveis, caso haja abuso. Importante lembrar: esse direito não é só formal. Se não for respeitado, o ato pode ser ilegal. Inciso 65º. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Se a prisão for ilegal, ou seja, sem base legal, sem ordem judicial quando exigida, ou com irregularidades graves, o juiz deve soltar a pessoa imediatamente. Exemplos de prisão ilegal: prisão sem flagrante e sem ordem judicial. Prisão com excesso de prazo, quando alguém fica preso sem ser julgado por muito tempo. Prisão sem respeitar garantias fundamentais, como o direito de defesa. O que acontece? O juiz relaxa a prisão, ou seja, declara a prisão nula e manda soltar o preso imediatamente. Inciso 66º. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Se a lei permite que a pessoa responda ao processo em liberdade, não pode manter essa pessoa presa. Mesmo que a pessoa seja presa em flagrante, o juiz pode soltar sem fiança, liberdade provisória simples, ou exigir pagamento de fiança para soltura, quando a pessoa não pode ser solta. Se o crime não permite liberdade provisória, exemplo, crimes hediondos em certas condições, aí ela pode ficar presa mesmo. Inciso 67º. Não haverá prisão civil por dívida, salva do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. A regra geral é: ninguém pode ser preso por dever dinheiro, exceto em 2 casos. Dívida de pensão alimentícia. Se a pessoa deve pensão e não paga por vontade própria, pode ser presa. A prisão serve para forçar o pagamento. Depositário infiel. Caso em discussão no Brasil. Pessoa que guarda um bem por ordem judicial e não o devolve. Mas o STF entende que, no Brasil, hoje, não se pode mais prender depositário infiel com base em tratados internacionais. Então, na prática, prisão por pensão alimentícia igual sim. Prisão por qualquer outra dívida, cartão, banco, boleto, etc., igual não. Inciso 68º. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Resumo simples. O habeas corpus é um remédio constitucional que serve para proteger a liberdade de ir e vir de uma pessoa. Ele pode ser pedido quando a pessoa já está presa injustamente, ou corre risco de ser presa por algo ilegal. Quem pode pedir? Qualquer pessoa pode pedir habeas corpus, até mesmo quem não é advogado. Exemplo: imagina que a polícia prende uma pessoa sem mandado, sem flagrante, sem motivo legal. Alguém entra com habeas corpus, e o juiz analisa se aquela prisão é abusiva ou ilegal. Se for mesmo, a pessoa é libertada. Cuidado com isso. O habeas corpus só serve para proteger a liberdade de locomoção, de ir e vir. Ou seja, não é para proteger bens, honra, nome, etc.
Apenas a liberdade da pessoa física. Inciso 69º. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. O mandado de segurança, MS, é uma ação que serve para proteger um direito líquido e certo, ou seja, um direito claro, sem necessidade de mais provas complicadas. É usado quando uma autoridade pública ou alguém agindo com poder público abusa do seu poder ou fere esse direito. Palavras-chave: direito líquido e certo igual direito que pode ser provado com documentos. Autoridade pública igual servidor, órgão, ou alguém que age com poder do Estado. Não serve para liberdade, habeas corpus, nem para dados pessoais, habeas data. Exemplo claro. Imagine que uma pessoa passa em um concurso público, mas a autoridade responsável se recusa a nomeá-la, sem explicação legal. Cabe mandado de segurança para garantir o direito à nomeação. Quando não cabe mandado de segurança, se precisa de muita investigação para provar o direito, não é líquido e certo. Se for caso de liberdade, é habeas corpus. Se for para acessar dado, é habeas data. Inciso 70º. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por a. Partido político com representação no Congresso Nacional. B. Organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Este inciso fala que o mandado de segurança também pode ser coletivo, ou seja, para proteger um grupo de pessoas. Quem pode entrar com mandado de segurança coletivo? Partido político com pelo menos um deputado ou senador no Congresso. Sindicato, entidade de classe ou associação que seja legalmente registrada e esteja funcionando há pelo menos um ano. Inciso 71º. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Este inciso garante que o Judiciário pode agir quando a omissão do Legislativo impede a efetivação de um direito constitucional. É um remédio constitucional chamado mandado de injunção. Se a lei que deveria regulamentar um direito ainda não existe ou é insuficiente, o cidadão pode recorrer ao Judiciário para fazer valer esse direito. Exemplo prático: se um direito está previsto na Constituição, mas não tem lei específica que o regulamenta, o STF pode ser acionado via mandado de injunção para suprir essa falta, permitindo que o direito seja exercido. Inciso 72º. Conceder-se-á habeas data. A. Para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. B. Para a retificação desses dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. O habeas data é um remédio constitucional para garantir que você tem acesso aos dados que o governo tem sobre você e, se for o caso, corrigir alguma informação errada. Como lembrar disso? Habeas data igual tem os seus dados. Serve para ver ou corrigir dados sobre você que estão em bancos de dados públicos ou de caráter público. Só pode ser usado para dados sobre a própria pessoa, não dá para usar para ver dados de outra pessoa. Quando não conseguir resolver de forma sigilosa ou administrativa. Exemplo prático: você descobre que seu nome aparece como inadimplente em um banco de dados de órgão público, mas isso é um erro. Você pode entrar com habeas data para ver o que consta nos registros e pedir a correção. Inciso 73º. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Esse inciso trata da ação popular, que é uma ferramenta do povo para proteger o que é de todos. Como entender fácil? Quem pode entrar com ação popular? Qualquer cidadão, tem que ser eleitor. Quando? Quando houver um ato que cause prejuízo ao patrimônio público, dinheiro ou bens do governo.
À moralidade administrativa, exemplo, corrupção. Ao meio ambiente. Ao patrimônio histórico ou cultural. Custo. Se o cidadão entrar com a ação com boa-fé, não paga nada se perder. Exemplo prático. Imagina que a prefeitura vai destruir um prédio histórico para fazer um estacionamento. Um cidadão comum pode entrar com ação popular pedindo para anular esse ato lesivo ao patrimônio cultural. Inciso 74º. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Esse inciso garante que ninguém vai ficar sem defesa por falta de dinheiro. Como entender fácil? Se a pessoa não tem condições de pagar advogado, o Estado é obrigado a oferecer um gratuitamente. Isso é feito, geralmente, por meio da Defensoria Pública. A assistência jurídica integral, ou seja, inclui tudo: advogado, orientação, acompanhamento no processo, recursos, etc. Exemplo prático. Uma pessoa pobre é processada ou precisa processar alguém, mas não tem dinheiro para pagar um advogado. Ela pode ir até a Defensoria Pública, comprovar que não tem condições financeiras, e receber todo o apoio jurídico de graça. Inciso 75º. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Se a Justiça errar, o Estado deve indenizar a pessoa prejudicada. Erro judiciário. Quando uma pessoa é condenada injustamente, mas depois é provado que ela era inocente, o Estado tem que pagar indenização. Excesso de prazo. Mesmo que a pessoa seja culpada, se ela ficar presa por mais tempo do que o que a sentença mandava, ela também tem direito à indenização. Inciso 76º. São gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei, o registro civil de nascimento e a certidão de óbito. Pessoas reconhecidamente pobres têm direito gratuito a 2 documentos muito importantes: registro civil de nascimento, certidão de óbito. A lei quer garantir que ninguém fique sem ser registrado ao nascer ou que os familiares não deixem de registrar um falecimento por falta de dinheiro. Por isso, nesses casos, o Estado cobre os custos. Inciso 77º. São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data, e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. 3 coisas são gratuitas. Habeas corpus, para proteger a liberdade de locomoção, quando alguém é preso injustamente, por exemplo. Habeas data, para acessar ou corrigir informações pessoais que estejam em bancos de dados. Atos necessários ao exercício da cidadania, desde que a lei diga como isso funciona. Estado garante que ninguém seja impedido de exercer seus direitos só porque não pode pagar por isso. Por exemplo, se alguém quiser ver o que o governo tem registrado sobre ele, pode entrar com o habeas data sem gastar nada. E se alguém for preso de forma errada, o habeas corpus é gratuito porque a liberdade é um direito fundamental. Já os atos necessários à cidadania, como tirar um título de eleitor ou participar de um processo judicial como cidadão, podem ser gratuitos, desde que a lei diga isso. Inciso 78º. A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Você tem direito a um processo que não demore demais, e a instrumentos que façam ele andar mais rápido, tanto na justiça quanto em órgãos públicos, administração pública. Explicando em português claro. Esse inciso foi colocado na Constituição para acabar com aquele problema de processos que duram 10, 15, 20 anos sem solução. Agora, está garantido o direito a não ficar eternamente esperando. Isso vale para ações judiciais, processos na justiça, processos administrativos, como quando você entra com um pedido em um órgão público. Esse vídeo te ajudou a entender melhor o artigo 5º? Então deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com aquele amigo concurseiro que também está nessa jornada. E me conta aqui nos comentários, qual artigo ou matéria você quer ver nos próximos vídeos. Sua sugestão pode virar o próximo conteúdo do canal. Nos vemos em breve. Até mais, e bons estudos!